Senhor, que eu não venha brilhar, mas sim o Senhor venha brilhar. Senhor, que a tua luz possa descer aqui, Jesus. Eu te peço, visite os corações, quebrante os corações e que a palavra possa chegar no coração de cada um que está aqui. Jesus, eu não sou digna, mas eu te peço, tu és misericordioso. Vem sobre mim, tira todo o nervosismo. Senhor, tira tudo que me impede de entregar esta palavra, Jesus. Senhor, eu clamo pela paz, Senhor, e que tudo que eu falar possa tocar no coração das pessoas, Jesus. Que não seja a minha boca, mas sim o Espírito Santo falando através dela, Jesus. Eu clamo por ti, enche-me agora, Jesus, para que eu possa, Senhor, ministrar uma palavra para o teu povo, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, quando eu estava pedindo a Deus por uma mensagem, eu não sabia muito o que escolher, né? Porque era a minha primeira vez. Então, se tiver alguma coisa, gente. E eu estava clamando, Deus, por favor, me manda uma mensagem, manda uma palavra, né? Mas eu fiquei pensando, como que Deus vai me mandar uma mensagem, né? E aí eu fiquei falando, Deus, se quiser me acordar de noite para falar a mensagem, pode acordar. Se quiser me mostrar em sonho, pode me mostrar em sonho. E o dia foi passando, e eu tinha esquecido minha Bíblia no carro, então eu fui abrir a Bíblia do meu irmão. E ele tinha marcado um trecho grandão lá, né? E eu fui ver. Eu fui ver o que era. Aí eu li e eu gostei muito, né? Só que passou os dias, né? E aquela palavra não tocava em mim, eu não sentia aquela palavra era o que a gente precisava para hoje, né? E aí, hoje de manhã, eu já tinha feito a minha pregação hoje de manhã. Eu estava orando, né? E eu comecei a chorar, porque eu achava que não ia dar em nada isso, né? Achava que não ia conseguir. E eu errei o capítulo e li outro. E aí, quando eu li o outro, eu falei, esse é melhor. Então, eu queria que vocês abrissem Salmos 32. Todos acharam? Então, eu vou ler, tá bom? Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois é meu esconderijo, tu me guardas da aflição, e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como cavalo ou mula, que não tem entendimento e precisa de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas os que confiam no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exaltem. Todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. E quando eu li essa palavra, né, pode sentar. Desculpa. Quando eu li essa palavra, eu gostei do primeiro verso que falava como é feliz aquele cujo pecado é perdoado, né? E eu fui uma pessoa cujo meu pecado foi perdoado, e eu sei que várias pessoas aqui tiveram o pecado perdoado e algumas estão pedindo perdão pelo pecado, né? E essa parte do 1, 2 e 3, eu gostei muito, porque como é feliz, né?
como o pecado tira a nossa felicidade. E aqui fala, como é feliz aquele cujo pecado foi perdoado, né? Então, eu entendi que aqui falava que sem o pecado a gente é feliz. Porque como é feliz aquele que tem o pecado perdoado. E se, quando a gente está no pecado, a gente perde a felicidade. É uma das coisas que primeiro nós perdemos, né? Mas quando o pecado é perdoado, a gente se sente tão feliz quando alguém fala assim, Deus perdoou todos os seus pecados. Deus perdoou aquele pecado que tanto você pedia perdão. E a gente se sente tão feliz por aquele pecado, por aquele perdão do pecado. Então, esse foi o trecho que me fez escolher isso. E no 3 e 4, fala, quanto me recusei a confessar meu pecado. E eu sei que muita gente vem para a igreja e não quer largar o pecado. E está se recusando a sair do pecado. Fica insistindo no pecado. Fica achando que o pecado vai trazer diversão. Mas o pecado só traz a felicidade momentânea. E fala que meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. E essa parte eu gemi o dia inteiro, eram as lágrimas que o pecado trazia, era a tristeza que o pecado trazia, era as angústias que o pecado trazia. E fala também que de noite tua mão pesava sobre mim, a mão de Deus clamando para tu voltar, para tu sair do pecado, colocando a consciência, colocando você na tristeza, sabendo que o pecado está te levando à tristeza e você recusando tudo aquilo que Deus estava tentando te mostrar. Porque você preferiu um momento de felicidade que era pouquinho, que era só no momento que você estava na festa ou, né, com lugar com seus amigos. Mas quando você chegava em casa, quem que estava lá? Toda a perturbação te perturbando na sua mente, tudo te impedindo de dormir, tudo te impedindo de você ficar na paz, né? Então, eu escolhi esse verso porque é uma coisa que eu passei. E eu queria contar um pouco para vocês, né? Que eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, mas com o tempo eu já não ia mais. A minha mãe não insistia tanto mais para eu ir e eu também nem ia. E com o tempo a minha família desviou e eu saí da igreja, meu irmão saiu da igreja, minha mãe saiu da igreja, meu pai ia na igreja só porque todo mundo ia, né? E meu pai separou da minha mãe, então ele não ia mais na igreja, então ninguém ia na igreja mais. E eu lembro que, às vezes, a minha mãe nos domingos falava, hoje vai todo mundo para a igreja. E nós íamos para a igreja, eu, Mateus e minha mãe, e chegava lá, eu e o Mateus sentava, mas a gente conversava todo o tempo do culto. E eu lembro que isso passou muito tempo, a gente não ouvia a palavra, eu podia entrar na igreja e eu podia ficar do começo ao fim na igreja, que eu não sabia nada do que tinha acontecido na igreja quando eu saísse me perguntar. E eu não queria largar o pecado, porque eu achava que eu estava bem ali nele, eu achava que, tá bom, Deus existe, Ele cuida de mim, tá bom, Ele tem planos para mim, Ele vai fazer mesmo. E eu achava que tanto faz, né? E eu sei que tem pessoas que acham que é tanto faz, porque, um dia quando eu crescer, se Deus quiser, Ele me resgata. Se Deus quiser, Ele me traz para a igreja, né? Eu ficava pensando nisso. E chegou em 2020, deu a pandemia e eu parei completamente de ir. Eu ia, no máximo, uma vez no mês, quando eu estava na casa da minha avó e ela me obrigava a ir com ela, para ela não ir sozinha. Então, ela me obrigava a ir. E ela levava eu e meu irmão. Mas, de novo, a gente entrava na igreja e não sabia nada que estava acontecendo lá. Obrigada. Não sabia nada que estava acontecendo lá. Aquele momento, a gente acha que a gente está bem. Acha que a gente está bom, mas a aflição começa a surgir. A felicidade começa a ir embora. A tristeza começa a dominar. E a angústia aparece. E eu comecei a perder tudo que Deus tinha me dado, que era a felicidade, eu era uma pessoa muito boa, e eu comecei a ser mal com as pessoas, comecei a tratar as pessoas ruim. E quando eu me mudei para cá, eu já não era a mesma que estava lá. Eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas que
que era igual a mim. Eu sabia que eram pessoas que caçavam felicidade em outras pessoas, ou que estavam tentando fugir de casa para fugir dos problemas da família. E eu vivia muito triste, às vezes. Eu me sentia muito para baixo. E eu lembro que, para mim, já era normal não sentir mais feliz. Para mim, já era normal chorar todo dia. E eu achava que isso era normal para todo mundo. Que todo mundo estava assim, igual eu. Porque quando eu cresci na igreja, eu não me lembrava de ninguém falando disso. De ninguém falando que era tão difícil a gente conseguir certo. E eu achava que um dia eu ia parar de chorar, ou talvez parar de sentir tanta dor. Eu lembro que eu ia para a escola e chegava lá, eu até ria com meus amigos, eu até fazia todo mundo rir, mas quando eu chegava em casa, eu me sentia só, eu me sentia triste, e eu chorava. E eu esquecia completamente de Deus, eu não lembrava mais dele, eu não lembrava onde ele estava, eu esquecia que eu podia só clamar por ele, que ele viria. E chegou um momento que eu já parei de sentir minhas emoções, e eu fiquei com o coração duro, e foi esse momento que eu comecei a ser ruim com as pessoas. As pessoas, eu não gostava que ninguém falasse nada para mim, eu não gostava que ninguém tentasse me corrigir, e a minha mãe, ela tentava, e eu brigava com ela todo o tempo, porque eu não queria nada dela me corrigindo, porque eu olhava para ele e falava, você é pior do que eu, por que você vai me corrigir? E eu pensava isso, e eu olhava para o meu pai e falava, você vai me corrigir? E eu via só meu irmão lá, e eu sabia que ele passava por tudo que eu passava, mas eu nunca ia chegar nele e falar, você está triste? Você está sentindo a mesma coisa que eu? Eu sabia que ele tinha a mesma aflição que eu tinha, porque tudo que a gente tinha vivido, ele lembrava mais do que eu, ele sabia tudo, ele viveu mais do que eu, tudo que a gente já tinha vivido. Então, eu tinha raiva, a raiva começou a me dominar. Eu lembro que a minha mãe trabalhava muito, e quando ela chegava mais cedo do trabalho, eu ficava, meu Deus, por que ela chegou agora, Deus? Por que você não deu mais um tempo para ela lá no trabalho, para me ficar mais um pouco com paz? E eu comecei a afastar de todo mundo, porque eu já não aguentava, eu tinha raiva de todo mundo, eu ficava o tempo todo com pensamentos negativos na mente, e eu me sentia muito triste, muito só. E não adiantava nada, eu podia até ir para uma festa, ir para algum lugar e fazer todo mundo rir lá, mas quando eu chegava em casa, quem que ia me fazer rir? Não tinha ninguém para me fazer rir. E quando eu chegava em casa e deitava, era a mesma coisa de nada, como se eu não tivesse acabado de ter um momento de felicidade lá, como se eu acabasse de estar no velório, que eu voltava triste, porque eu estava voltando para casa. Eu queria mais um tempo nas ruas, eu queria mais um tempo com outras pessoas, eu não queria mais estar ali com a minha família, porque eu não gostava mais, eu me sentia presa ali, como se tudo fosse minha culpa, como se tudo girasse em torno de mim, e aqueles pensamentos vinham para mim todo o tempo, e eu não sabia que era demônios, porque eu nunca tinha ouvido falar que demônios mandava isso. Eu sabia que o demônio era ruim e que Deus era bom, mas não que o demônio ficava soprando toda hora na sua mente. Então, eu não sabia recusar demônios, eu não sabia nada, eu ia na igreja quando eu queria, ou quando minha mãe forçava, para ela não ir sozinha, e o tempo foi passando e foi ficando pior, porque nada do demônio vai ficando melhor, tudo vai ficando pior. E passou um tempo, antes do retiro, aquele mês eu tinha voltado para a escola, mas na escola eu esquipava as aulas, eu não prestava atenção nas aulas, eu ia para o banheiro e eu ficava 20 minutos no banheiro, 15 minutos,
e eu deixava, e era como se a escola não fosse nada para mim, né? Eu ficava lá, eu gostava até de ir, porque eu não estava mais em casa, eu não estava mais com aquelas pessoas, aqueles pensamentos, porque eu comecei a sentir raiva das pessoas da minha casa, porque eu não queria estar com elas, porque elas cobravam as coisas de mim, e eu me sentia aflita, presa. Então, eu ia para a escola e eu ficava na escola todo o tempo. Na escola, eu tinha vários amigos na escola e todos passavam pela mesma coisa que eu. Era até engraçado, porque quando a gente sentava para conversar sobre a vida, era uma história pior do que a outra. Era um pior do que a outra, então a gente não ficava triste, porque estava todo mundo ruim. Entendeu? Estava todo mundo tão ruim. Isso não é mentira, gente. O meu irmão está ali, é verdade. Ele estava na mesa que a gente sentava. E eu lembro, as histórias eram uma pior do que a outra. E no final a gente ria das histórias. Mas a gente sabia que chegar em casa, a gente teria que viver tudo que a gente acabou de contar naquela mesa. Toda aquela tristeza que a gente tinha compartilhado um com o outro, a gente ia viver elas. E quando deu, a minha mãe deu para fazer os como fala? Coisa de retiro? A inscrição do retiro. Quando a gente foi fazer a inscrição do retiro, a minha mãe falou, vocês vão, e eu falei, tá, porque estava longe, eu não estava, achei que até lá ela já ia esquecer disso, tá bom, né? Mas chegou a semana, e aquela semana foi a pior de todas. Porque eu, minha mãe e o Mateus brigavam todo dia, porque a gente não queria ir e minha mãe queria mandar. E a gente não queria ir e ela queria mandar. E chegou na quinta-feira, né? Aquela semana estava ruim, minha mãe brigou comigo, com ele. Ela tinha brigado e ela tinha feito a gente arrumar a bolsa. E aquele dia eu estava muito triste, eu não lembro porquê. E eu pensei assim, Deus, se você não dá um jeito na minha vida lá naquele retiro, também eu mesmo vou dar. E aí, chegou no retiro, eu fui, né? Chegou no retiro, estava todo mundo lá, todo mundo louvando. Na sexta-feira, eu não lembro nada, porque eu não prestei atenção. E no sábado de manhã, estava tocando uma música, e eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que a pastora falou, pede uma coisa para o Senhor, fala uma coisa para o Senhor que você está sentindo. E eu falei assim, Deus, então arranca toda essa tristeza que eu estou sentindo. E ela veio em mim. E ela colocou a mão e falou, Deus está arrancando toda essa tristeza. E quando ela foi tirando assim, eu sentia tudo saindo, toda aquela tristeza, aquela angústia saindo de mim. E aquilo, eu fiquei, Deus, eu nunca tinha sentido tanto isso contigo, eu não sabia tanto como você fazia as coisas. Eu nem orava de noite, eu não sabia nada. E Deus foi me limpando naquele dia. Ele foi me trouxe uma alegria. E eu voltei para casa, eu voltei diferente. E cheguei em casa e falei, mãe, eu virei crente. Mãe, eu virei crente, mãe. E meu irmão, ele não conseguia nem parar de falar em línguas. Aí a gente voltou diferente para casa e chegou na escola. Eu falei para os meus amigos que eu tinha virado crente. E eles falaram, não, que isso? Como assim? E eu falei, gente, virei crente, e agora? E aí eu chego na escola, mas era muito difícil na escola. Porque eles me conheciam, né? De um jeito, e de um dia por outro cheguei diferente. Cheguei não fazendo as mesmas coisas. Cheguei falando diferente, porque Deus muda o nosso falar. Cheguei falando diferente. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida, porque eu sabia que lá já não dava mais, porque lá eu não conseguia mais ir para frente se eu continuasse lá. E eu falei, Deus, troca tudo. E Deus foi tirando amigo por amigo. Deus me mudou de escola, me mudou de cidade. E Ele foi me trocando de tudo. E quando Ele me trocou, sabe o que eu falei? Não, Deus, Você me deixou sozinha. Você me deixou sozinha. E o que eu vou fazer agora? Eu estou nessa escola, ninguém gosta de mim nessa escola. Eu não consigo fazer nada nessa escola. Estou no tédio aqui.
E Deus queria isso, não queria eu com pessoas ruins. Ele queria eu, se não tivesse pessoas boas, ele queria eu sozinha mesmo, com ele todo o tempo. E chegou na escola nova, eu falei, oh Deus, então faça aquela escola, eu comecei a gostar daquela escola, porque eu comecei a ter medo de ir para a escola. Eu tinha medo do que as pessoas estavam falando de mim lá na escola, eu tinha medo de entrar nas salas de aula, o medo da escola, ele começou a me dominar, e eu estava clamando, Jesus, tira o medo de mim. E um dia eu estava orando, e eu senti vontade de orar por esse medo, né? Que ele me tormentava tanto na escola, e passou um tempo, estava a paz, eu comecei a ir melhor na escola, as minhas notas na escola começaram a subir de novo, e tudo estava melhorando. Mas ainda era difícil para mim, porque eu estava orando, mas algumas vezes eu orava, eu lia a Bíblia, eu não tinha vontade de fazer aquilo, mas eu estava fazendo porque se eu não fazesse, eu me sentiria mal, eu sentia que Deus cobrava de mim, e eu gostava, porque era bom que eu fazia. E eu comecei a fazer, eu comecei a mudar. E Deus foi me trocando. Deus foi me trocando aos poucos, foi me limpando. E eu chegava aqui na igreja, se vocês verem eu antes e ver eu hoje, vocês não vão me conhecer não, tá? Eu estou usando saia hoje, gente. Eu nunca usaria saia na minha vida. Eu nunca usaria, eu falava que não gostava disso, não era para mim. E Deus foi trocando tudo e Deus faz isso. E uma coisa que Deus restaurou foi a felicidade, a alegria. Ele restaurou toda a alegria, toda a felicidade que eu tinha perdido com outras coisas. E um dia eu tive certeza que Ele restaurou essa felicidade. Foi que a gente veio orar na igreja e a gente deu as mãos e a gente começou a rir muito, né? E a pastora estava aqui, a Beca, todo mundo viu. A gente estava rolando aqui nesse chão de rir e estava parecendo que tinha anjos derramando poçãozinho assim de alegria por cada um de nós. E aquela felicidade foi tomando conta e eu senti que aquele dia, aquela felicidade nunca mais saiu de mim. Ela ficou dentro de mim. E ela habitou, e aquele dia, toda vez que eu me lembro dele, eu rio. É como se voltasse aquilo tudo para mim que estava naquele dia. Então, eu tenho certeza que Deus restaurou minha felicidade naquele dia. E eu queria ler de novo o versículo 5, né, que fala: finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi minha culpa, disse comigo, confessarei ao Senhor minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. E no momento que eu confessei para Deus que eu estava triste, Deus, me ajuda, dá um jeito na minha vida, Ele arrancou toda a tristeza. Então, eu sei que é difícil confessar os pecados, eu sei que é difícil largar os pecados, porque quando a gente está naquele momento, a gente acha que está bom, né? Mas, ser crente tão cansativo, ser crente tão chato, crente não pode fazer nada, crente não faz nada. Eu sei que muitas pessoas pensam isso, né? Mas quando você confessa o pecado, você sai leve. Tudo que o pecado te trouxe, ele sai junto com o pecado. E Deus ensinou que nós devemos confessar o pecado. E confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Como Deus perdoou a minha culpa, eu sei que Ele pode perdoar a culpa de cada um que está aqui. E eu sei que é só clamar por Ele, que Ele vai perdoar a culpa de cada um. E quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Salmos é tão difícil, né? Porque tem tanto segredinho nesse Salmo. Tão difícil. Mas eu gostei tanto porque falo, finalmente confessei e fui perdoada. E eu fui perdoada por confessar que eu estava triste. Uma vez só eu precisei falar, Deus, eu estou triste, me ajuda. E Ele foi até mim, Ele ouviu aquele clamor, e Ele foi até mim naquele retiro.
E daquele retiro, ele me restaurou, ele me trouxe um renovo, e todo aquele pecado ficou lá, ficou morto, enterrado no abismo, onde nunca mais pode voltar. Mas o pecado, ele é sujo, ele tenta voltar. Você acha que todo dia eu estou feliz? Todo dia eu estou saltitante? Não. Tem dia que ele tenta voltar, mas eu tenho que recusar ele. E é difícil recusar ele, mas eu tenho que recusar ele. Porque se eu abrir a porta para o pecado, ele vai querer morar. Ele vai querer ficar, ele vai querer habitar. Mas uma coisa que eu agradeço a Deus, porque eu sei quando o pecado está vindo. E eu sei que eu estou dando uma brecha para ele. E eu já falo, Deus, eu recuso esse pecado. Eu falo, demônio, você tem que calar a boca, você não pode mais morar aqui, você não pode mais viver aqui. E ele tem que sair, porque eu dei uma ordem para ele. Então, toda vez que temos vontade de pecar, a gente tem que dar uma ordem para ele ir embora, para essa vontade morrer. Porque a gente pode ficar toda a vida com vontade de pecar, não? A gente não pode ficar toda a vida. Quando uma criança come uma coisa muito ruim, você acha que ela vai querer comer de novo? Por que a gente peca, depois sabe que é ruim e fica querendo pecar de novo? A gente, humano, é uma coisa sem explicação. Porque sabe que está errado e fica lá martelando no pecado, martelando nas coisas erradas. Fica fazendo as coisas que não agradam a Deus. Ah, Alice, mas é difícil, eu sei que é difícil, eu sou igual a vocês, eu também tento lutar com o pecado. Tem vezes que eu caio, eu tenho que levantar, eu tenho que pedir perdão, tenho que me humilhar diante de Ti, e é isso. E é isso, e um dia eu vou conseguir recusar todos que vierem. Um dia eu vou conseguir recusar todos que vierem, de uma vez eu vou conseguir recusar ele, porque eu creio que o pecado ele não pode me dominar. Ele já me dominou, mas nunca mais ele vai me dominar. No versículo 7 e 8 fala: pois é meu esconderijo, meu guarda da aflição, e me cercas de cântico de vitória. Me cante de vitória. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou mula que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. E aqui fala com clareza: eu guiarei pelo caminho. Então, porque quando a gente está na igreja, a gente fica, meu Deus, qual vai ser meu futuro? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, vou ser pregadora, vou ser libertadora? Porque fala, eu guiarei o caminho, Deus guiará o caminho. Deus que vai guiar. Mas se Deus vai guiar, por que Ele, então, não me tirou antes de eu entrar para o pecado? Porque você pediu Ele para te tirar? Você tinha uma relação com Ele? Ou você já tinha perdido a presença dEle? E agora depois fica jogando a culpa nele. Porque eu sei que crente tem essa mania de acontecer uma coisa e falar: Deus, por que você fez isso? Por que você deixou, Deus? Mas a gente tem que olhar mais nós. Por que nós deixamos? Por que nós permitimos? O que nós fizemos de errado para que as coisas ruins tenham chegado? Porque as coisas ruins tenham dominado? Então, a gente tem que confiar mais. E os crentes precisam confiar mais. Precisam confiar mais no Senhor, porque a gente tem muita aflição. A gente tem muita ansiedade pelas coisas futuras. Mas a gente não tem que pensar no futuro, porque Deus traça nossos caminhos. Nós temos que pensar no agora, porque pensar, Deus, o que eu estou fazendo agora é certo? Deus, o que eu estou fazendo agora te agrada? É isso que nós temos que pensar. Você acha que você numa festa vai virar para Deus e falar: Deus, estou aqui, te agrada? O que Ele vai falar? Agrada demais? Claro que não. Então, por que você vai, mesmo sabendo que se você fazer essa pergunta para Deus, Ele vai falar essa resposta? E isso é umas coisas que é difícil, mas nós temos que tentar fazer. A gente tem que tentar
recusar o pecado para que a nossa alegria volta, os nossos sentimentos sejam restaurados, porque o demônio, ele toca no nosso sentimento, ele toca no nosso coração e ele tenta roubar tudo. E quando ele consegue, ou ele acha que conseguiu roubar, ele começa a enfiar as raivas, começa a colocar o medo, as aflições, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Então, quando os sentimentos são perdidos, precisam de outro. Então, o demônio vê, está vazio, e ele vai colocando. Ele vai colocando coisa ruim, ele vai enchendo, e aí você vem para a igreja, Deus te limpa tudo, aí você volta para aquele lugar que você saiu, e ele coloca 7 vezes mais. Porque você abriu uma porta, porque você estava na igreja agora, pedindo perdão pelos seus pecados, falando, Deus, eu me rendo diante de ti, mas você acabou de sair lá fora e você está fazendo a mesma coisa que você acabou de pedir perdão? Que perdão é esse? Que você não sente vergonha na hora que você faz? Que perdão é esse? Que você, na hora que está fazendo, você não lembra, acabei de pedir perdão para Deus? Então, a gente tem que entender que o recusar o pecado... Recusar o pecado é a melhor opção. Porque ninguém quer mais 7 vezes mais a gente, né? Ninguém quer mais. Custamos tirar quem dirá 7 mais. Então, é isso que Deus espera da gente. Da gente vir aqui pedir perdão e quando a gente olhar, o pecado olhar para nós, a gente falar, não, eu não quero ele. Eu não quero porque esse pecado me traz tristeza, esse pecado me traz aflição, esse pecado me traz ansiedade e a raiva. É isso que nós temos que aprender. A gente tem que aprender a recusar o pecado. E no 10 fala, os perversos têm muitas tristezas. Claro que tem tristeza. Eu tinha uma tristeza porque eu estava no pecado. E ela queria me dominar porque ele tinha uma porta para estar ali. Então ele me trazia tristeza e eu chorava, eu sentia triste todo o tempo. Mas embaixo fala, mas os que confiam no Senhor é cercado de amor. E do dia que eu aceitei Jesus, aquela tristeza teve que sair. Ela não pôde mais morar aqui porque eu dei uma ordem para ela sair. E agora o amor de Jesus entrou, a alegria de Jesus entrou, a alegria veio, me fortaleceu, o amor de Jesus veio, me fortaleceu para recusar toda tristeza que tentar vier de novo. E no 10, continuando, no 11, fala, portanto, alegre-se no Senhor e exaltem, todas vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. É normal a gente ir na igreja e ver todo mundo gritando, pulando, e a gente pensa, ih, tá todo doido. É normal, porque eu pensava isso. Mas fala com clareza aqui, gritem de alegria. E você pode ver um pulando aqui, que ele está gritando de alegria na presença do Senhor. Ele não pode estar com as coisas em casa boa, mas na presença do Senhor ele sabe que a alegria domina. Então, na presença do Senhor, não tem tristeza que fique, não tem ansiedade que fique, não tem nada que fique. Porque a alegria tem que pular. A alegria grita, a alegria pula. Isso que é a felicidade dentro da gente. E você acha que a alegria e a felicidade podem morar juntas? Pode viver num lugar junto? Não tem como. Quando Deus entra, Ele arranca tudo. Ele tira tudo. Ele te arranca daqueles lugares que te traz aquele sentimento ruim. Ele te arranca de todos os lugares. Quando Deus entra, Ele faz o trabalho completo. Ele não faz pela metade. Então, se você está um dia na igreja, um dia fora, irmãos, como é que você quer falar mas Deus não curou minha alegria, minha tristeza. Deus não me trouxe alegria. Fico desanimada. Mas um dia você está no pecado, um dia você está pedindo perdão. Aí no outro dia você volta para o pecado. Como que Deus vai olhar para você e falar, eu confio que agora, dessa vez, é verdade. Eu confio. Aí ele acabou de sair, fez errado. Aí volta de novo, pede perdão, aí Deus vai falar de novo, eu confio, porque Deus confia na gente.
Aí ele confia de novo que ela está fazendo certo. Aí ela sai e vai para o pecado de novo. Aí ela volta de novo e pede perdão. Você confiaria numa pessoa assim? Para você pedir para Deus confiar em você? Você confiaria numa pessoa que um dia é uma festa e um dia é igreja? Eu não confiaria. Eu sei, porque Deus é misericordioso, por isso que Ele confia. Porque Ele tem misericórdia de nós. Porque se fosse um julgamento, hoje fulano pode estar na igreja porque ela pediu perdão. Ah, não, mas esse fulano não pode estar hoje porque ontem ela estava na festa. Você acha que seria como? Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele tem as portas da igreja abertas para todos. Ele tem a salvação para todos que querem, que crê nele. Mas nem todos querem, nem todos crê. E nem todos buscam Ele, como Ele é. Deus é tão maravilhoso. E eu não sabia o quanto Deus era maravilhoso. Eu não entendia esse amor de Deus. E quando umas coisas que quando eu entrei na igreja, eu pedi, Deus, me mostra o teu amor, porque eu sei que me ama, mas como assim? Eu não sinto nada, não sinto teu amor. E é difícil, mas a gente tem que clamar, a gente tem que pedir, e com o tempo Ele vai mostrando o amor nas coisinhas pequenininhas que Ele vai fazendo, nos pedacinhos, e depois vai ficando grande, grande, e quando você olha e fala, isso aí foi Deus. E quando alguém perguntar, você vai falar, foi Deus, não foi eu, não sei como foi Deus. E é isso que é o amor de Jesus. É isso que é o amor dele. As coisinhas pequenas vão ficando grandes, as grandes voltam para pequenininha e ficam grandes, é isso. Deus mostra teu amor em cada coisinha. E eu pedia, Deus, me mostra teu amor, porque eu não sei que você me ama. Eu sei que você me ama porque fala na palavra, mas eu não sei que você me ama de verdade. E Deus foi mostrando, gente. E eu já testemunhei várias vezes como Deus me ajuda, como Deus cuida da minha família. Gente, eu amo minha família agora muitão. Eu amava antes também, mas eu tinha um pouco, né? Eu ficava às vezes, nossa, meu Deus, cansativa daquilo todo dia. Mas, gente, agora eu dou beijo na minha mãe o tempo todo, aperto ela. O Mateus, brinco com ele mais agora. Mais agora. E mudou, gente. Mudou tudo na minha casa. Daquele momento que eu fui naquele retiro e aceitei Jesus, tudo mudou. A minha casa mudou, o ar da minha casa mudou. Deus restaurou tudo que a gente tinha perdido. Deus trouxe em dobro, Deus restaurou tudo. Então, eu louvo a Deus por isso, porque Ele é misericordioso. Que se fosse pelas pessoas, a gente não seria nada. Mas é para Deus nós somos tudo. Então, Deus é tão bom, gente, que eu não consigo falar de quando Deus é bom, porque eu não tenho uma palavra certa para como Deus é bom. Porque eu fico rindo quando eu lembro de Deus. Me traz uma alegria tão boa quando eu lembro que Ele é amor. E eu estou pensando que agora, sabe, é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, mas eu vim aqui na frente falar que Deus é maravilhoso, não vai fazer você acreditar que Deus é maravilhoso, se você não está com o coração aberto para as maravilhas do Senhor na tua vida. Como que seu coração vai aceitar as maravilhas do Senhor se você está fechando ele para Deus? Mas não sou eu, é meu coração, eu já sou assim. Não, você tem que morrer para si mesmo, para chegar a Deus. Você tem que pedir, quebra meu coração, Deus, porque eu quero ver a maravilha que o Senhor é, que nas igrejas pregam. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que render diante de Deus, a gente tem que render diante do Senhor, a gente tem que se quebrar diante dEle, porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, e com Deus nós somos tudo, porque nós temos o tudo para nós. Deus cuida de cada um que está aqui, gente. E ainda a gente tem aflição. Como que pode, né? Mas eu quero ler Ei, todos que têm... gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Como eu falei, coração íntegro. Eu não sei muito o que é essa palavra íntegro. Mas eu sei que é uma coisa boa. Então,
todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm um coração íntegro. Gente, você chegar numa igreja, eu acho ruim. Chega na igreja, aí tá um lado, todo lá louvando a Deus, e no outro lado parece que o quê? Tem um muro no meio e impede tudo de passar para o lado de lá? Ou vocês estão com o coração duro, impedindo do que está no outro lado chegar em vocês? É fácil eu estar pulando aqui e a pessoa do meu lado está parada assim, ó. E eu sei que na cabeça dela vai pensar, essa menina está louca. Porque é isso que as pessoas de coração duro pensam. Elas acham que é falso o que a gente está sentindo. Elas acham que aquilo que a gente é para se mostrar. Porque elas estão com coração duro. E quando você vai quebrando seu coração duro, a compaixão vai vindo, o amor vai vindo, a felicidade vai vindo. Tudo vai voltando. E quando você tem um coração duro, você pode chegar na igreja do jeito que for, pode cantar o louvor do jeito que for, que não chora. E eu era uma pessoa que ficava dura lá na igreja, sentava lá atrás. Era o último banco lá na igreja de Marlboro, sentava no último banco. Ela é pequenininha, mas era o último banco. E ainda sentava e conversava a pregação inteira. Ria a pregação inteira. Eu tenho dó do pastor que ficava lá pregando e eu rindo lá atrás, como se não tivesse ninguém na frente lá pregando. Eu sei que não era bom para ele, mas chegava e era toda vez. Eu sabia que era errado eu chegar na igreja, conversar, mas no próximo domingo eu estava fazendo a mesma coisa, nem lembrando que eu tinha achado ruim quando eu saí da igreja. A minha mãe precisava de separar eu e meu irmão de cadeira por cadeira, porque ela não conseguia prestar atenção no que estava falando, porque a gente estava conversando muito. A Paula era mais o Binho da igreja, eles sentavam lá na frente, não sei se eles viam. Eu e o meu irmão, a gente precisava sair da igreja, porque a gente estava rindo todo o tempo no culto, não estava ouvindo o culto, mas a gente chega aqui agora e é maravilha. Eu ainda fico um pouco quieto, mas é maravilha, gente, comparado do que nós éramos. E Deus quebra mesmo. Deus faz tudo de novo mesmo. E muitas vezes a gente acha que uma pessoa na igreja chorando, aquela ali deve estar o quê? Nossa, vida toda acabada para estar chorando desse jeito. Mas às vezes é só a presença do Senhor. Só a presença do Senhor, porque ela está com o coração quebrado já, que ela quebrou o coração para que Deus entrasse. E a gente está achando que, tadinha daquela ali. Tadinha. Olha como é que está chorando hoje. Está passando por cada. Né? A gente acha isso, porque a gente é humano, a gente peca, a gente é um pecador, e a gente não olha e pensa, nossa, aí se derramou toda na presença de Deus hoje, olha. Essa aí foi fundo hoje, olha como é que ela está. Litros de lágrimas. Mas a gente só pensa o pior do próximo. A gente nunca vai olhar e falar, nossa, coisa mais linda aquela ali. Não, aquela ali tá. A gente olha e fala, aquela ali tá só para se mostrar. Porque é isso, gente. E muitas pessoas fazem isso na igreja, mas a gente tem que ter misericórdia daqueles, como Deus teve misericórdia de nós. A gente tem que olhar para aquelas pessoas e ajudar, porque elas estão com o coração duro, quebrado, e elas não sabem que aquilo é verdadeiro. Como eu não sabia que ficar lá chorando na igreja era verdade. Eu choro hoje muito. Mas antes eu era dura. Eu tinha um coração duro. Mas, graças a Deus, Ele quebrou meu coração. Mas eu tive que pedir para Ele. Eu não só cheguei na igreja e fiquei parado e Deus falou, vou quebrar o todo hoje. Não, eu falei, Deus, estou diante de Ti, eu quebro-me diante de Ti. Quebra o meu coração, quebra-me, faz de novo. Porque eu sou um vaso e o Senhor é o oleiro. E quando eu cheguei na igreja, né, que era tudo diferente, eu comecei a prestar atenção nas pregações, eu comecei a prestar atenção nos louvor, e eu entendi que como que eu ficava na igreja sem conseguir
nem saber o que passava na igreja. Eu não sabia quantas pessoas tinha na igreja, porque eu não estava ali. Eu estava sentada ali, mas minha mente não estava ali na igreja. Eu não lembro, se vocês me perguntarem hoje, quem que era da sua época quando você estava lá em Marlboro? Eu não lembro quantas pessoas tinha, eu não lembro quem estava lá, porque eu estava com o corpo ali, mas a minha mente estava em coisas do mundo, ou minha mente estava conversando, ou eu estava mexendo até no celular, porque é isso. É normal, virou normal a gente chegar na igreja e estar um monte de gente de celular, um monte de gente gravando, um monte de gente no celular, mexendo em coisas, esquecendo que tem uma pessoa aqui pregando, ou que tem uma turma ali louvando. Pregar é difícil. Aí você olha e vê alguém no celular e pensa assim, tá ruim a minha pregação para a pessoa, tá até no celular. E quando a pastora Gel me mandou mensagem, falou, chegou sua vez. Eu pensei, chegou minha vez. O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. E eu pensei, e a semana toda foi, você não consegue. Como que você vai fazer isso se você não consegue? E esse foi uma das coisas do inimigo tentando trazer para mim. Mas eu reconheci que era a voz do inimigo e eu falei, você não tem autoridade sobre meus ouvidos, nem sobre a minha mente, eu te dou uma ordem para calar a boca. E hoje, eu tinha preparado outra pregação. Chegou hoje, eu estava orando, eu falei, Deus, sei que não é essa que você quer, então me ajuda a achar outra. E eu fui lá e li o capítulo errado. Então, naquele momento, eu entendi, era essa a pregação, mas eu ainda fiquei com dúvida. É isso mesmo, Deus? Você quer isso mesmo? Será que é isso mesmo, Deus? Chega lá na hora, será que eu vou passar vergonha? Mas na palavra do Senhor fala que ele não... Pera, que eu vou ler aqui. Pera. Não permita que eu seja envergonhado. Na palavra do Senhor fala que ele não envergonha aquele. E eu tinha um versículo na mente que era: abrirei a boca e. Agora esqueci que eu estou nervosa. E o Senhor colocará palavras. Então, eu sabia que eu abrirei a boca aqui e o Senhor ia me ajudar. Mas o inimigo também lutava, falando: você não vai conseguir. Chegar lá, vão rir de você porque você não está sabendo o que falar lá. Mas todo tempo eu recusava esse sentimento. Você acha que ele veio só uma vez? Não, ele veio a semana inteira, ele veio hoje de manhã, ele veio na hora que eu estava aqui. Mas eu tinha que recusar, eu tenho que recusar, porque se eu deixar o inimigo me dominar, o que eu vou virar? O que eu vou ser? Quando a gente está na escola e chega alguém e fala assim, cuidado com essa pessoa, tá? Não deixa ela fazer sua cabeça, não. É isso que o inimigo é, ele tenta fazer sua cabeça. E aí, Deus mostra para nós todo dia, essa pessoa vai fazer sua cabeça. E a gente ainda fala, não, vai nada, ele é meu amigo. Aí quando você olha, você está fazendo igual aquela pessoa. Você já está igual aquela pessoa e... É isso. Porque a gente tem que mandar o inimigo calar a boca. Para a gente não virar igual ao inimigo. Ou virar igual aquelas pessoas que você tanto julgar falando... Olha, aquela pessoa viu a voz do inimigo hoje. Olha, aquela pessoa pecou. Ver pecador é pecado, mas julgar o pecador também é pecado. E nós julgamos o pecador. Eu sei que nós julgamos o pecador porque a gente é humano. E a gente tem que pedir perdão. Então, como fala na palavra, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Finalmente confessei meus pecados para Deus e Ele me perdoou. E é isso que eu louvo a Deus. Porque eu vim aqui, confessei meus pecados, falei, Deus, eu não estou feliz, me ajuda. E Ele falou, estou aqui, eu te escutei naquele dia e eu arranco a sua tristeza hoje. E Ele me restaurou com alegria, uma alegria em dobro, gente. Um amor em dobro. A pastora, a Nicola, os meninos sabem como que foi restaurada essa alegria, que eles passaram muito tempo comigo, e eles sabem como que eu fico igual boba. Então, eu queria agradecer a Deus por essa alegria que Ele restaurou.
por esses sentimentos bons que Ele trouxe para mim e por todos os ruins que Ele tirou. Então, se hoje... Pode ficar de pé. Então, se hoje tem alguém que quer restaurar tudo que foi perdido, ou restaurar a tua alegria, ou restaurar a paz, ou alguma coisa que vocês perderam no mundo, pode vir aqui na frente. Então, muito obrigada, gente. Foi isso, minha palavra. E eu agradeço a Deus por ter me dado ela. Amém. Fica aqui que nós vamos terminar. Queria dizer algo sobre a palavra da Alice. Eu amo ver você